aula 38, que são problemas com dois móveis também, mas nós vamos dar uma relembradinha nas fórmulas que a gente deve usar, tá bom? Então, são fórmulas de física, né, em relação à parte de distância, de velocidade, de tempo. Isso aqui eu havia passado para vocês em sala de aula, mas só para vocês relembrarem isso, né? A fórmula em si seria essa fórmula aqui, ó. Deixa eu colocar direitinho na fração, certo? Então, a fórmula em física, né, quando vocês trabalham em física lá, a parte de velocidade, a fórmula seria essa, né? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, né? Essa daqui seria a nossa fórmula principal. E essa fórmula principal, ela pode se transformar aí, porque da mesma maneira que eu posso perguntar sobre a velocidade, lembre-se que a velocidade é aquela situação em quilômetros por hora, certo? Então, eu vou colocar até aqui no cantinho para você não esquecer. Quando se trata de velocidade, e tem alunos que confundem isso, né? Nós estamos falando em quilômetros por hora, e nós também podemos falar em metros por segundo, certo? Então, são duas unidades de medidas aí que nós podemos trabalhar nessa velocidade. Mas, na mesma situação dessa fórmula, eu posso perguntar sobre a distância. E tem alunos aqui, ó, que têm dificuldade em entender como é que ele pode trabalhar com essa fórmula em relação à situação que o problema está pedindo, tá? Então, aí eu trago essa pirâmide aqui para te explicar como é que nós vamos trabalhar isso. A distância, pessoal, a unidade de medida, eu vou colocar tudo em letra maiúscula aqui, tá bom? Então, a distância, ela trabalha com o quê? Com quilômetro, né? Quilômetro ou também em metros. Ela tem essa unidade de medida, né? E em seguida, nós também podemos fazer uma pergunta essencial que é sobre o tempo. E o tempo nós podemos trabalhar aqui com horas, né? Opa! Com horas, com minutos, né? Lembrando que como aqui em cima ó, é quilômetros por hora, quando ele fala em minutos, ele trabalha o exercício em minutos, você vai ter que transformar esses minutos em horas, tá bom? E nós podemos trabalhar com os segundos, por causa do metro por segundo lá, né? Em sala de aula nós trabalhamos também a como é que fala? Conversão, né, de unidade de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Então, não esqueça, deixa eu até relembrar qual que foi essa aula, foi a aula 34 e 35, né? Aonde quando você quer fazer a transformação de quilômetros para metros por segundo, você divide por 3,6 e quando você quer ir de metros por segundo para horas, para quilômetros por horas, né? Você vai multiplicar por 3,6. E eu expliquei em sala de aula o porquê que é 3,6. Veja lá essa anotação no seu caderno e veja por quê, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui para você ver como é que a gente faz esse processo, né? Então aqui, ó, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Ó, se eu vir aqui tampar a velocidade, eu vou ter, ó, a distância dividido pelo meu tempo, certo? Agora eu quero o contrário, eu quero a distância, né? Em alguns problemas de física ele pergunta qual é a distância. Então nós vamos ter que trabalhar com a distância. Vou copiar e colar aqui. Então a distância, nem precisava, né? Porque aqui é multiplicação. Então distância vai ser igual ao quê? A velocidade vezes o tempo. Então, essa é uma outra fórmula. Tá vendo que da mesma eu posso trabalhar de uma segunda maneira diferente, certo? Quando ele perguntar sobre a distância. Mas ele também pode perguntar sobre o tempo, ó, certo? E se ele perguntar sobre o tempo, nós vamos ter uma outra fração aqui, né? Tempo, ó. Tempo é igual a distância dividido, ó. Distância dividido pela sua velocidade, né? Então, essa é em relação ao tempo, se o exercício perguntar, certo?
Mas ele pode também estar trabalhando com dois móveis, né? Ou seja, com duas bicicletas, com dois carros, com dois patinetes, com dois trens, né? Diferentes ali, um vindo de uma cidade, outro vindo da outra. Então, quando ele trabalha com essa situação, nós vamos trabalhar, destrinchar a mesma fórmula, só que neste caso nós estamos trabalhando com dois móveis. Então, nós vamos ter a velocidade 1 vezes o tempo, que é igual à distância, certo? Mais a velocidade 2 vezes o tempo 2, né? Deixa eu colocar aqui tempo 1, né? E o tempo 2, para vocês não se confundirem, tá bom? Tempo 2. E tudo isso aqui vai ser igual à nossa distância, certo? Então, essa fórmula aqui, ela pode ser utilizada. Lembrando o seguinte, pessoal, essas fórmulas aqui, elas vão ser utilizadas, né, nesses 4 exemplos que nós temos da aula 38. Precisa se ler com muita atenção o que o exercício está pedindo para que a gente possa trabalhar adequadamente, tá? Lembrando que entre essas aulas que nós estávamos vendo, da 37, da 36, 37, 38, nós vimos muitos exemplos lá de direções opostas, né? Possa ser que nesse daqui tenha casos da mesma direção, né? Eles estarem na mesma direção, tá? Mas continuaremos a utilizar a situação dessas fórmulas. Então, vamos lá. Já estudada a fórmula, vamos trabalhar aqui o primeiro exercício. Ele fala lá assim, um trem de carga parte da cidade A à cidade B. Então, já vamos definir aqui no nosso desenho a cidade A, certo? E a cidade B. Professor, eu preciso fazer esse esqueminha? Não, pessoal, não precisa, tá? Eu faço só para a gente poder anotar os dados e depois trabalhar o que ele está pedindo, tá? Se você já consegue enxergar, tranquilamente, sem problemas, tá bom? Aí ele fala lá assim, ó, um trem de carga parte da cidade A para a cidade B, desenvolvendo 50 quilômetros por hora. Então, o A aqui, ó, nós já vamos anotar a sua velocidade, certo? Ó, então, a velocidade vai ser igual a 50 quilômetros por hora. Aí ele continua lá dizendo assim, 3 horas depois, um trem de passageiros parte da mesma estação com destino à cidade B. Então, nós vamos ter mais um, esse aqui foi o primeiraço lá, né? O primeiro. Então, sai mais um aqui, só que ele tem um horário, né, que ele saiu. Então, nós vamos anotar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, um outro trem, vou colocar aqui, ó, outro, tá? O outro trem, ele parte 3 horas depois. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 horas depois desse trem que foi a 50 km por hora, certo? E aí ele continua lá, um trem de passageiro parte da mesma estação com destino à cidade B em uma linha paralela. Então lembre-se que é assim, ó, esse aqui é o A, tá? O trem A, ele tá fazendo aqui. E aí, em uma linha paralela, parte-se depois de 3, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Depois de 3 horas, em linha paralela aqui, ó, parte um outro trem para a cidade B também, certo? Só um minutinho aqui. Em linha paralela, ó, certo? Então, eles estão em mesmo sentido, tá bom? Eles estão saindo da cidade A, os dois, para ir para a cidade B,
certo? Em uma linha paralela do trem de carga, desenvolvendo 80 km por hora. Então, fora isso aqui, fora ele ter saído 3 horas depois, ele ainda desenvolve 80 km por hora. Quanto tempo será necessário para o trem de passageiros alcançar o trem de carga, certo? Então, nós vamos trabalhar aí essa situaçãozinha. Vamos lá. Então, assim, ele fala que outro trem sai 3 horas depois, né? Então, a gente precisa saber, ó, qual é a distância desse camarada aqui, ó, depois de 3 horas, certo? Porque ele saiu e ele está a 50 km por hora. E um outro sai depois de 3 horas. Então, a gente precisa saber quanto que esse aqui está à frente, ó, certo? Então, nós vamos calcular. Então, à frente do segundo. Bora lá. Então, nós temos 50 quilômetros, né? Nós vamos multiplicar isso aqui por 3, certo? Porque nós queremos saber a distância, ó, certo? A gente quer saber a distância, ó. Então, vou colocar essa fórmula lá para vocês se lembrarem, tá bom? Vou colocar essa fórmula aqui. E aí a gente trabalha aqui, certo? Então, nós temos lá, distância, né, é igual a 50 km por hora vezes o 3. Então, de distância aqui, nós vamos ter 150 quilômetros à frente. Certo? Então, nós sabemos que esse primeiro trem ele está a 150 quilômetros à frente. Então, agora a gente só precisa calcular, certo? 150, que ele está à frente, né? Mais 50 quilômetros, né? Vezes o tempo, né? Porque ele pergunta lá, quanto tempo, ó? Quanto tempo, certo? Será necessário para que o trem de passageiro alcance o trem de carga. E isso aqui vai ser igual, lembrando que o segundo trem ele está a 80 km por hora a 3 horas depois que o outro partiu, certo? Então, nós vamos colocar lá 80 quilômetros, né? Vezes o nosso tempo. Então, bora lá. 150 mais 50t, se você já sabe fazer direto, tudo bem, mais 80t. Uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Então, nós vamos ter 50t menos 80t, que vai ser igual a menos 150. E aí, nós temos menos 30t, que é igual a menos 150. Então, de tempo, nós teremos, vou colocar aqui na fração, tá bom? Para melhor observação. Eu vou colocar os dois negativos aqui, faz a regra de sinal, certo? Então, tempo vai ser igual, cortou, nós vamos ter lá 5 horas, certo? Menos com menos é mais, e é isso aí que nós temos. Então, quanto tempo será necessário para o trem de passageiro alcançar o trem de carga? 5 horas, certo? Dentro das velocidades que ele pediu, 5 horas. Tá vendo que aqui, pessoal, só foi uma questão de interpretação, né? Possa ser que em algum momento ele pergunte se estava em sentido oposto, se estava em mesmo sentido, para ver se você soube interpretar o exercício, certo? Mas não mudou em nada, a gente continuou usando as mesmas fórmulas, certo? O mesmo conhecimento para chegar na resposta da pergunta que o camarada fez, certo? Vamos então para o exercício 2. André e Paulo foram a um acampamento com suas motos. Um dia André saiu do acampamento para ir à cidade com a sua moto. Então, acampamento e cidade, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, só deixa eu pegar aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Então, nós temos aqui, ó, o acampamento e a cidade.
certo? Então, um dia o André saiu do acampamento para ir à cidade com a sua moto. 30 minutos depois, Paulo decidiu ir também. Então, a gente já começa a entender que estão no mesmo sentido, certo? Tanto André quanto Paulo foram a mesmo sentido. E aí ele continua dizendo lá assim, ó, 30 minutos depois, Paulo decidiu ir também. Se André viaja 40 km por hora e Paulo 50 km por hora, a que distância do acampamento Paulo alcançou o André, certo? Então, vamos colocar que esse aqui foi o André. E aqui foi o Paulo, tá bom? E eles estavam, então, no mesmo sentido. Só para você anotar os dados e depois poder trabalhar, tá bom? Então, olha só. O André, ele faz 40 quilômetros, certo? Então, a gente tem lá a velocidade dele. Então, ele faz 40 quilômetros por hora, certo? 30 minutos depois, a gente já tem uma informação a mais, né? Que é a parte do tempo de Paulo, né? Então, o Paulo lá, o tempo dele foi 30 minutos depois, certo? Então, 30 minutos depois de André. Então, a gente já tem uma informação aqui do Paulo, certo? E ele faz a sua velocidade, vou colocar aqui, em 50, né? E a sua velocidade em 50 quilômetros por hora. E aí a pergunta é, a que distância, certo? Do acampamento, o Paulo alcançou André. Então, é isso que nós vamos ter que ver aí. Primeiro, a gente precisa ver qual é a distância que André está à frente, muito parecido com o primeiro exercício, certo? Então, vamos usar a distância. Vamos colocar aqui, ó. Distância de André. Então, nós vamos ver essa distância. Então, nós vamos usar exatamente essa fórmula para a gente poder trabalhar e ver qual que é a distância dele, certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter lá 40 quilômetros, né, por hora. Então, distância vai ser igual a 40 quilômetros por hora vezes o tempo que nós não sabemos. Só que o tempo aqui, pessoal, ele está 30 minutos à frente. Se Paulo está 30 minutos depois de André, isso quer dizer que André está a 30 minutos à frente. Só que tem um probleminha. Aqui, ó, ele está trabalhando com quilômetros por hora. Então, eu não posso trabalhar com minutos. Eu preciso transformar os minutos em horas, certo? Então, 30 minutos dividido por 60, né? Essa transformação que nós temos que fazer, nós vamos ter 0,5 horas, certo? Em relação a esses dados que ele deu. Então, a distância vai ser igual a 40 vezes 0,5 e é onde nós vamos ter, então, 20 quilômetros à frente de Paulo, né? Ok? Então, vamos diminuir só um pouquinho isso aqui, só para a situação entrar aqui, certo? Os cálculos entrarem aqui. Então, uma parte a gente já conseguiu fazer. Então, bora trabalhar com o que necessita, certo? Então, nós temos lá 20 quilômetros à frente de Paulo é o que o André está. Mais os 40 quilômetros que ele andou, vezes o seu tempo que não foi falado ali, certo? É igual a 50 quilômetros por hora vezes o tempo do
Paulo, certo? Então, vamos lá fazer esse cálculo aí. Nós vamos ter 20 mais 40t é igual a 50t. Continuamos numa equação de primeiro grau, né? Então, nós vamos ter 40t menos 50t, e isso vai ser igual a menos 20. Então, nós vamos ter menos 10t, que é igual a menos 20. Então, o tempo vai ser igual, eu vou colocar aqui na fração, menos com menos é mais, né? Então, de tempo, nós temos lá 20 dividido por 10, né? Que dá, então, 2 horas, certo? Então, ele quer saber qual é a distância, certo? Qual vai ser a distância? Então, nós vamos pegar isso aqui e vamos trabalhar a distância novamente. Mas a distância do Paulo, certo? 50 vezes o tempo que o André estava ali zanzando, certo? Então, 50 vezes 2 horas, nós vamos ter 100 quilômetros, certo? Então, qual foi a distância do acampamento qual é a distância do acampamento Paulo alcançou André? Então, exatamente nos 100 quilômetros, certo? Essa daqui é a nossa resposta. Então, bora para o exercício 3 agora, né? Aqui, pessoal, eu não vou colocar o esboço que nem eu fiz no segundo exercício, ali separando, tá bom? Para vocês verem que não é necessário. Ali a gente só faz se ainda tem dificuldade de separar, de observar o que está escrito no exercício e tudo mais, para organizar os dados, tá bom? Mas não é necessário. Isso aqui eu vou fazer sem, a gente vai anotar os dados no cantinho para a gente poder, então, calcular o que necessita, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Então, ó, 2 carros viajam para São Paulo. Então, eles estão no mesmo sentido, certo? Um deles está a 80 quilômetros à frente do outro, na rodovia Castelo Branco. O que está à frente, ele está andando a 95 quilômetros por hora, enquanto o outro, ele vai andar a 120 quilômetros por hora. Aí ele pergunta, em quanto tempo o carro de trás vai alcançar o carro da frente? Então, muito bem. Nós vamos separar alguns dados aqui, né? Nós vamos falar primeiro do carro 1. Então, carro 1. Vamos separar os dados dele aqui para ficar mais fácil para você interpretar, certo? Então, vamos lá. O carro 1, ele está a 80 quilômetros à frente do carro 2. Certo? E ele fala também que a sua velocidade... Opa, vou colocar tudo em letra maiúscula aqui, tá? Pelo menos era para aparecer a letra maiúscula, mas tudo bem. Ele anda 95 quilômetros por hora. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês enxergarem, certo? É isso que ele tem. Esse é o primeiro dado dele. E aí ele fala do carro 2 também. Então, nós vamos anotar aqui o carro 2. O carro 2, ele está a 80 quilômetros atrás, né? Atrás do carro 1. Só que ele está andando a uma velocidade de 120 quilômetros, certo? Então, ele está chinelando ali, né? Aí a pergunta dele é a seguinte: em quanto tempo o carro de trás vai alcançar o da frente? Então, é o tempo que ele quer saber, certo? Vamos voltar lá, só para a gente entender aqui, ó. Ele te dá a quilometragem que o carro está à frente, ele te dá a velocidade e ele não te dá o tempo, certo? Então, ele está trabalhando aqui, ó, com a distância e com a quilometragem, lembrando que são 2 móveis. Então, nós podemos trabalhar com essa formulazinha aqui, certo? Então, nós vamos só colocar aqui nos seus devidos lugares, certo? Então, a velocidade, nós vamos colocar aqui, ó, a velocidade
certo? Dele, que é 95, vezes o tempo, que nós não temos ainda, mas a velocidade 2, que é 120, com o tempo que nós não temos ainda, certo? Que é igual à distância. Na realidade, isso aqui é assim, ó. Do carro 1, tá bom? Nós temos 95 tempo mais 80 quilômetros, né? Na realidade, nós temos isso, que vai ser igual a 120 vezes o tempo do segundo, certo? Porque esses foram os dados que nós temos lá do primeiro carro, ok? Então, nós vamos destrinchar isso aqui. 95t mais 80 é igual a 120 em tempo. E aí, nós vamos fazer a equação de primeiro grau, né? 95 tempo menos 120 em tempo vai ser igual a menos 180. Se você já conseguir enxergar, pessoal, em relação aos sinais, manda ver, tá? Sem problema nenhum. Então, 95 tempo menos 120 tempo, nós vamos ter menos 25 tempo, né? Essa subtraçãozinha, que é igual a menos 80, certo? E menos com menos é mais. Então, eu já vou colocar ele positivo aqui, tá bom? 80 dividido por 25. E aí, nós vamos ter 3,2 horas, certo? Mas imagine que ele estivesse perguntando lá para você, que nós treinamos isso em sala também, mas imagine que ele pergunte aqui para você, em quanto tempo, em horas e minutos, o carro de trás vai alcançar o carro da frente, tá? Ele poderia ter feito essa pergunta. Então, é fácil assim, ó, tempo igual. O inteiro, que é o número antes da vírgula, corresponde às horas, tá? 3 horas. E esse 2 aqui, ó, nós vamos passar ele para minutos, né? Então, eu vou multiplicar ele por 6. Então, nós vamos ter 12 minutos, certo? Então, eu posso escrever 3,2 horas, ou eu também posso dizer que exatamente em 3 horas e 12 minutos, o camarada está alcançando o primeiro lá, certo? A sua jornada. O quarto exercício, quarto e último, né, desses conceitos, tá bom? Aqui eu fiz as divisões dos percursos que o exercício está pedindo para observação mesmo do que está acontecendo, tá bom? Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para a gente poder trabalhar. Então, olha só, ele falou lá assim, ó, Renato anda de bicicleta até o ponto de ônibus a 12 km por hora. Então, imaginemos que aqui, ó, é a casa dele, certo? A casa do Renato e aqui o seu ponto de ônibus, certo? Aí ele fala o seguinte, ele fala que da casa dele até esse ponto de ônibus, ele faz em uma velocidade de 12 quilômetros por hora, ok? Muito bem. Aí, quando ele chega no ponto de ônibus, ele fala lá assim, ó, lá ele guarda a bicicleta e toma um ônibus que viaja a 57 quilômetros por hora até o seu trabalho. Então, muito bem, ele sai do ponto de ônibus e vai para o seu trabalho, ok? Neste caso, ele falou aqui a velocidade que o ônibus, né, está trabalhando, que é 57 km por hora. E ele continua. No ônibus, ele passa 40 minutos a menos que na bicicleta. Então, ele está falando sobre o tempo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Do ônibus até o trabalho dele, ele passa 40 minutos a menos do que na bicicleta. Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo menos 40 minutos. Ok? Só que em nenhum momento ele fala para nós qual é esse tempo aqui, ó, que ele faz em relação da sua casa até o ponto de ônibus com a bicicleta. Ele não fala esse tempo. Então, nós vamos usar somente o T, tá bom?
E outra coisa que ele fala no exercício é que do ponto lá da casa dele até o trabalho, olha só o que ele fala lá assim, ó. E o percurso de sua casa ao trabalho é de 31 quilômetros. Então, nós vamos ter 31 quilômetros. Opa, saiu errado aqui. Certo? Então, a distância aqui entre a casa dele até o trabalho é 31 quilômetros, certo? Qual a distância? Ele pergunta, qual é a distância da sua casa até o ponto de ônibus? Essa é a pergunta. A primeira coisa a ser feita aqui, olha só que interessante, ó. Ele trabalha em quilômetros por hora e ele falou que ele passa dentro lá do ônibus 40 minutos a menos do que a bicicleta, certo? Isso aqui, ó, não vai rolar, ok? Eu vou ter que trabalhar e fazer uma conversão de unidades ali, certo? Conversão de medida, né? Qual que é a conversão de medida? Minutos para horas, que é o nosso tempo, certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Para fazer a conversão de minutos por horas, nós já vimos isso na aula 35, se não me engano, 34 e 35. De minutos para horas, nós temos que fazer a divisão, certo? Então, 40 dividido por 60. Para facilitar a divisão, eu corto os dois zeros ali, fica 4 dividido por 6, e 4 dividido por 6, nós vamos ter 0,66666, uma dízima periódica simples, ok? Como eu não posso trabalhar com a dízima periódica simples, porque é um número infinito, eu vou ter que trabalhar com a fração geratriz. Fração geratriz. Para os alunos que são do sistema etapa, que fizeram o 7º ano no sistema etapa, a fração geratriz já foram estudadas por esses alunos, certo? Porém, tem aluno que está ingressando agora no sistema, então não se preocupe, agora na apostila 3, nós vamos retomar essa aula de fração geratriz, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou explicar como é que eu vou fazer a situação dessa fração geratriz, mas nós vamos ter uma aula só para isso, tá bom? Então, vamos lá. Como ela é uma dízima periódica simples, né? E simples porque ela tem um período ali, né? O tempo todo. Ela não vai ter um antiperíodo, e eu não vou mostrar isso para vocês agora, tá bom? O que seria o antiperíodo? Mas para vocês entenderem, ela não tem antiperíodo, portanto, ela é denominada como uma dízima periódica simples de repetição 66666. Com isso, eu vou então formar a minha fração, que é a minha repetição, né, o meu período, certo? Dividido por 9, devido ele ser uma dízima periódica, certo? Então, o Senhor da Glória, começou um minutinho, dividido por 3, que dá para eu simplificar, né? Dividido por 3. E aí sim, nós vamos colocar na fração. Então, 6 ali, né? 6 dividido por 3, nós temos 2, e 9 dividido por 3, nós temos 3, então nós temos 2/3 em horas, ok? Então, tá feito aqui a nossa conversão de medida de tempo, certo? Muito bem, eu transformei esse minuto, né, em horas. Então, eu posso sim colocar aqui 2/3 em horas, certo? Muito bem, então agora bora calcular tudo isso aqui, né? Nós já começamos, vamos lá. Para isso, nós vamos usar esta fórmula. Por quê? Porque nós temos as duas velocidades, nós temos o tempo que nós vamos ter que descobrir e nós temos a distância. Então, conseguimos sim trabalhar com esta fórmula, certo? Então, vamos destrinchar aqui. O primeiro percurso dele de bicicleta foi de 12 km por hora. Então, nós vamos colocar lá 12, nós vamos ter lá 12 vezes o tempo que ele não fala, né? Esse tempo da casa dele até o ponto de
ônibus, mas ele fala que do ponto de ônibus até o trabalho dele, ó, eu vou até colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui, pessoal, que depois eu vou usar a seta para distributiva, tá bom? Mas ele fala aqui, ó, do tempo em relação do ônibus até o trabalho. Lembra que ele falou que ele passa 40 minutos a menos e nós transformamos ele em horas. Então, nós vamos colocar lá tempo menos os 2/3. Esse aqui eu vou colocar na fração, tá bom? Mesmo para vocês observarem. 2/3 de horas e tudo isso é igual a 31 quilômetros de distância da casa dele até o trabalho, certo? Então, vamos lá. 12T. Vamos colocar aqui, vou colocar setinha aqui para vocês verem a distributiva, tá bom? Ó, a distributiva em relação ao T, tá? Ó, o 57 mais 57 vezes o T. Então, nós vamos ter mais 57T. Aí, aqui, ó, é mais menos 2/3 de horas. Então, regra de sinal, não esqueça disso. Mais com menos é menos. E aí, nós vamos ter que fazer esta multiplicação, certo? Que é 57 vezes o 2. 57 vezes 2 é 114. E aqui embaixo do 57, você não vê, mas existe um 1 aqui. Então, 1 vezes o 3, nós vamos ter 3 mesmo, certo? Que é igual a 31. Dá para fazer essa divisão. Já vamos separar isso aqui, ó. 12T mais 57T, né? Que é uma equaçãozinha de primeiro grau, certo? É igual, esse menos 114 dividido por 3, ele passa do outro lado positivo, certo? Porém, nós já podemos fazer a divisãozinha aqui. E a divisão de 114 por 3 dá 38, certo? E vamos somar com o 31. 12T mais 57T, nós temos 69T, que é igual a 38 mais 31, que é 69. Portanto, nós temos tempo, né, de 69 dividido por 69. Então, nós temos o nosso tempo em 1 hora. Certo? Muito bem. Esse foi o tempo que nós achamos. Só que não foi do tempo que ele perguntou. Ele perguntou qual é a distância da sua casa ao ponto de ônibus, certo? Ele levou, ó, 1 hora nesse trajeto aqui dele, certo? Então, ele quer saber, ó, nesse trajeto dele, 1 hora, ó, certo? Então, ele quer saber qual foi a distância percorrida da casinha dele até o ônibus. Então, bora lá. Vamos pegar a fórmula lá da distância, certo? Não é a distância que ele quer saber? Beleza. Então, distância, cadê, meu Deus? Distância é igual a velocidade. Como ele quer saber isso aqui, ó, da casa até o ônibus, é essa velocidade que eu vou usar. No caso, 12, certo? 12 vezes o tempo que ele fez o percurso, né? Então, a distância é igual a 12 quilômetros, certo? Então, da casa dele até o ponto de ônibus são 12 quilômetros, certo? Aqui, pessoal, ele poderia, então, ter perguntado se a distância, né, depois de descobrir a distância da casa até o ponto de ônibus, ele poderia ter perguntado, então, qual que é a distância do ponto de ônibus até o trabalho, né? Ele poderia ter destrinchado aqui nas perguntas dele, tá? Mas a situação do problema é essa, então nós conseguimos chegar na resposta aí que ele pediu, certo? Prestem atenção na hora da leitura, né? Façam as separações dos dados, se você achar necessário, ou grife, né, para deixar bem exposto nos problemas, para que você possa, então, trabalhar esses conceitos de física e matemática, tá bom? Se houver alguma dúvida em algum desses exercícios, né, não entendeu como chegamos como é que fala, no resultado final, leve a sua dúvida para a sala de aula, tá bom? Para que a gente possa discutir e terminar
de tirar todas as dúvidas necessárias a esses conceitos aqui, finalizando a apostila de número 2, tá bom? Um beijo e um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá?